Agora chega. Peguem na página 24, nós temos o texto aqui, ele é bem pequeno, e está mostrando algumas informações a respeito do número de refugiados, tá? Então, aqui especifica a quantidade de refugiados reconhecidos no Brasil no ano de 2016, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a Síria lidera com 326 refugiados reconhecidos no Brasil, a República Democrática do Congo, 189, o Paquistão, 98, a Palestina, 57 e a Angola, 26. Esse é o quantitativo, é o texto, né? O texto escrito. Aí, na questão número 1, é para vocês colocarem na tabela. Qual que é o título? Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. Coloquem na parte de cima. Na tabela, tá aqui. No Brasil em 2016. Mas calma, a gente não ia fazer a correção já? Não, apostila primeiro. Ah, ok. Achou aí? Tá na tabela. Aí tem que colocar. Que página? Página 25. 25. Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. Depois que vocês escreverem isso, vocês vão colocar aqueles dados que eu acabei de ler, vocês vão colocar em o que corresponde, a quantidade que corresponde a cada país. Na Síria, 326, na República do Congo, 189, Paquistão, 98, Palestina, 57, é para escrever ali, ó. E Angola, 26. Coloquem os números aí. 326, Síria. República Democrática do Congo, 189. Paquistão, 98. Palestina, 57. E Angola, 26. Colocaram? Colocaram o título? Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016? Na tabela, vocês vão colocar também refugiados reconhecidos no Brasil em 2016, na parte de cima do gráfico. É o gráfico de barra, né? Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. E agora tem perguntas a respeito desses dois textos, dois tipos de textos, tabela e gráfico. O que a tabela e o gráfico têm em comum? Sobre o que eles estão falando? Não está falando sobre a mesma coisa? Sobre o que está falando? Refugiados reconhecidos no Brasil. Então, ambos apresentam as mesmas informações. Respondam na letra A. Ambos apresentam as mesmas informações. Letra A. Ambos apresentam as mesmas informações. Na letra B, quanto à visualização das informações, qual a vantagem do gráfico em comparação com a tabela? O gráfico, ele facilita a identificação das informações. O gráfico facilita a identificação das informações. Já escreveu a letra B? O gráfico facilita as informações? A identificação das informações? Ponto. Não precisa colocar ponto, não. E, vírgula. Visivelmente, lógico que cabe. Facilita a comparação das quantidades identificadas. E facilita a comparação das quantidades identificadas no gráfico. Então, ele é fácil de identificar e é fácil de comparar.
Ele facilita as informações e também facilita a comparação das quantidades. Qual é a desvantagem do gráfico? Os números não são precisos, né? Não são identificados, não são exatos. Sim, tá certo, né? Eles não. Como é que é? Fica mais difícil a identificação do número exato de refugiados. No gráfico, tá? Fica mais difícil a identificação do número exato de refugiados. Letra D. Explique como as tabelas podem auxiliar na construção do gráfico. Como que elas podem auxiliar? As informações da tabela complementam? Correto. As tabelas ajudam a organizar as informações que vão compor o gráfico. As tabelas ajudam a organizar as informações que vão compor o gráfico. Onde as informações se complementam. Sim, também. As tabelas ajudam a organizar as informações que vão compor o gráfico. Fica mais fácil, mais difícil a identificação do número exato de refugiados. A letra C que eu estou falando. Facilita a identificação das informações e, visivelmente, a comparação da quantidade de gráfico, da quantidade do número do gráfico. A D de dado. Eu não entendi, eu entendi B. É D de dado. Tá, então, as tabelas ajudam a organizar as informações que vão compor o gráfico. Tinha me passado as informações da tabela. E elas também se complementam, como a resposta do Henrique, que está online, e da Luma. Não precisa colocar se que complementam, se foi só o que eu falei aqui, é o suficiente, tá? As questões seguintes dizem respeito ao conteúdo do gráfico. Qual é o objetivo desse gráfico? Mostrar o número de refugiados que tiveram sua situação reconhecida no Brasil. Mostrar o número de refugiados que tiveram sua situação reconhecida no Brasil no ano de 2016. Mostrar o número de refugiados que tiveram sua situação reconhecida no Brasil no ano de 2016, vírgula. Sua situação reconhecida no Brasil no ano de 2016, vírgula. Identificando os países de origem. Vírgula, identificando os países de origem. Qual é o país de procedência de maior grupo de refugiados reconhecidos? A Síria. Então, vocês vão colocar Síria, entre parênteses, 326 reconhecimentos. E o menor, Angola. Em que esses dados são apresentados?
dando destaque para as informações de maior e menor número de reconhecimentos dos refugiados. A Síria é o país com o maior número de refugiados. A Síria é o país com o maior número de refugiados. A Síria é o país com o maior número de refugiados reconhecidos em 2016. 2 pontos. Oi? Não entendi. A Síria é o país com o maior número de refugiados reconhecidos em 2016. 2 pontos. Foram 326. Ponto. Foram 326. Ponto. Já a Angola teve 26 reconhecimentos. Já a Angola teve 26 reconhecimentos. Ponto. Outros países cujos refugiados foram reconhecidos. É cujos, tá? Não tem os depois, não. É cujos. C-U-J-O-S. Outros países cujos refugiados foram reconhecidos nesse mesmo ano. São 2 pontos. Outros países cujos refugiados foram reconhecidos nesse mesmo ano. São 2 pontos. República Democrática Congo, coloquem entre parênteses, 189. República Democrática do Congo, entre parênteses, 189, vírgula. Paquistão, 98. 98 entre parênteses. E Palestina, 57. 57 entre parênteses. Coloca do lado aí que está da projeto da escrita. Pode colocar embaixo. Congo, você vai colocar 189, entre parênteses, vírgula, Paquistão, 98 e Palestina, 57. Aí, ponto final. Agora peguem o CA, página 12. Estava copiando. Agora vai falando aí, eu falo a resposta, porque eu preciso procurar aqui o arquivo. Esse arquivo fica muito ruim de procurar. Qual que você estava copiando? 3? Ah, 3. Para você fazer uma crônica de argumentos sem perspectiva, crônica o seu crônico. Deixa eu procurar aqui. Então. Você fala os seus argumentos para ele. Entendeu? Só a rapaziada faz isso, rapaziada Rapaziada galerada. Rapaziada galerada. Agora eu não acho. Aqui. A Síria é o país. Vai escrevendo aí. Você parou em qual? Fala onde você parou, você não copiou nada. É em 2016. 2016? 2 pontos. Foram 326. Ponto. Já Angola teve 26 reconhecimentos. Ponto. Então, o mundo é escravidão. Outros países cujos refugiados
foram reconhecidos nesse ano são Não trabalha. Isso de me falar toda essa situação do mundo me falou. 2 pontos. República Democrática do Congo, 189. Paquistão, 98. E Palestina, 57. A vezes você trabalha de outra lá, se trabalhando. Meu Deus. E ele fala, não falou. Porque os amigos não fazem pra ele. Olha lá, ele não trabalha, ele é vagabundo. Viu? É sempre importante estudar português, meu. Porque daí você vai trabalhar, os seus amigos não vão falar. É, e você não sabe, ele não sabe falar gente. Então, eu não sei o português fluente, eu fico estudando. É, eu não nasci no Brasil. Não, tem Nasci no português. Só na Mas tem que acreditar. Por que a galinha de negócio chama? Porque no pescoço dela cabe um igual. Não cabe no país, no pescoço dela? Talvez. Ela engoliu no país. Uma é carne de caramba. Uma é uma é encarando eu e a Um bravo de tá babando, velho. gente tá babando. Mas você tá bravo. Outra hora é muito raro, né? Ele tem 500 lojas. Ele tem 500 lojas. Não, mas é assim, né? Só rapaziada. Coloquei lá no chat, Renato. Só a galerada, rapaziada. Tá sério. Isso é sério. Denuncia ele, deixa eu mandar, tem que denunciar ele. Pois é. A fêmea da caramba vai ficar animal. Se o macho vai pra casalar com ela pode escolher ou casalar com o macho ou comer ele. Sim. É muito melhor comer ele. É, eu gosto. Imagina. Eu como meu filho. É, nossa. Quem não vai comer o filho do cara? Ó. Ó, agora vamos, atenção. Aqui nós temos gráfico de setores, revela. Celular passa de vilão a mocinho. Você faz parte da grande parcela da população jovem que tem celular? Sim. Acessa a internet por meio desses recursos diariamente? Em qual parte deste gráfico você está representado? O que é um gráfico? Aqui está escrito. Um gráfico é a representação... Oi. Um gráfico é a Que página do céu? página 12. Mas Um eu tenho gráfico, 12. produção de texto. Então, não tem nada aqui. Tem sim, essa parte aqui. Qual parte? É a proposta 2. Ah, não, então tá certo. Aqui tava aparecendo outra coisa com o compartilhamento. Não, eu estou lendo a parte inicial. A proposta... Ah, a proposta... Ah, tá, calma aí. Calma aí, mas... Não, é a proposta... Tá certo. Ah, tá, disfarce. Entendi aqui. Esse daí é o exercício que vocês farão depois. Tá certo. Então, aqui, na proposta 2, página 12, eu estava mostrando a proposta 3, tá? Taxa de desmatamento da Amazônia no gráfico de linha. Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for comido e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. É um provérbio indígena. Aqui nós temos o gráfico 8, a forma que ele é proposto aqui, por exemplo,
O título é Evolução das taxas de desmatamento da Amazônia. Vocês podem ver que aqui na horizontal está ano a ano, de 2009 a 2013. Como que ocorreu a queda de desmatamento até o retorno, né? A volta do aumento do índice de desmatamento. Então, aqui tem aqui a questão 1, compare os dados mostrados no gráfico 8, as informações dos textos a seguir. Desmatamento da Amazônia. Então, pela figura, vocês podem observar que nessas árvores aqui, que apareceram embaixo da Amazônia, surgem os rios aéreos. É através desses rios aéreos que trazem a água para o sul e o sudeste. Sem essas florestas, sem esses rios aéreos, vai acontecer o quê? A água vai acabar. Tá? Então, essa questão da chuva tem a ver com esses rios aéreos que estão no Amazonas, na região amazônica. Aí nós temos o texto, você sabia? A destruição da floresta amazônica aumentou 16% em 2015, na comparação com o ano anterior, enquanto o governo se esforça para fazer cumprir a legislação e impedir desmatamentos ilegais no país. Os dados de satélite registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, INPE, quer dizer, eu li INPE hoje de manhã, agora que eu fui me tocar. INPE, para os 12 meses até o fim de julho deste ano, mostraram que 5.831 quilômetros quadrados de floresta foram desmatados na Amazônia. Então, ali mostrou o quê? Que ocorreu um aumento em 2015. Número 2. O gráfico 8 de linha indica uma mudança nas taxas de desmatamento da floresta amazônica no período de 2012 e 2013. Essa mudança foi boa ou ruim para a Amazônia? Para o país e para o mundo? Explique sua resposta. Foi ruim, por quê? Não, porque foi ruim, eu sei que é ruim. Se, por exemplo, a falta de chuva. Tipo, de um lado foi bom, porque está descendo, só que um lado... Pode falar, Henrique. Depois eu botei que um lado é bom e outro ruim. O bom é porque está descendo o desmatamento, e o ruim é porque é desmatamento, do mesmo jeito. Mas ocorreu um aumento. Você pode ver, o gráfico mostra que de 2012 a 2013 ocorreu um aumento. Esse aumento ficou equivalente, quase próximo de 2011. Então, quer dizer o quê? Que ocorreu uma queda de 2011 a 2012, então foi uma queda significativa. Entretanto, de 2012 a 2013, ocorreu um aumento, quase chegou ao nível de desmatamento de 2011, então é ruim. Então, o que vocês poderiam colocar de justificativa aqui, só um pouquinho, é que o desmatamento acarretará na falta de chuvas, que seria relacionada à região sul e sudeste. Pode falar, Luma. O desmatamento o quê? Só um pouquinho, Ronaldo. Eles se continuarem desmatando, as precipitações dessas regiões diminuirá drasticamente. Certinho. Fala, Luiz. Minha pessoal começou a dar chuva, então, ruim para todos. Pois quanto menos árvore, menos oxigenação, e contribui para o aquecimento global. Certinho. Ô, Ronaldo, o que você vai colocar aqui nessa resposta? É ruim, por quê? Você tem que explicar a resposta, né? Não basta falar que é ruim ou escrever igual eu vejo na resposta de vocês, quando eu vou corrigir a apostila. Não sei não é resposta. Tá? Porque tem os gráficos lá e os gráficos explicam bem essa questão. O que vocês podem colocar? Porque com o aumento do desmatamento acarretará em falta de chuva para regiões como o sul e sudeste. Pronto, não precisa falar mais que isso. A resposta da Luma ficou top, ficou completinha. Ela escreveu bem em relação a isso. O Luiz, ele apontou para um ponto ficou legal. Ele colocou um ponto em relação ao aquecimento global, que também é importante falar sobre isso.
tá? Então, são respostas pertinentes ao assunto. Número 4. Na verdade, número 4 não, né? Número 5. Dê continuidade à leitura do gráfico, citando o dado não mencionado no texto da atividade 4. Depois compare seu colega, o texto com o seu colega. Aqui, vocês podem ver, eu vou mostrar aqui o gráfico, eu estou mostrando o gráfico para vocês olharem aqui. Então, acompanhe aí no material de vocês. Gráfico 9. Principais processos em área florestal, 2000 a 2010, em porcentagem. Então, aqui nós temos o gráfico de pizza, né, gráfico de setores, e cada cor está correspondendo a um índice de processos em área florestal. Então, quais são esses tipos de processos? Na área verde está desflorestamento por expansão agrícola. Então, quer dizer o quê? Que as atividades são voltadas à expansão agrícola. Desflorestamento por expansão de pastagem plantada. Aí é pasto, para colocar gado, né? E desflorestamento por expansão de silvicultura. Está em vermelho. Silvicultura está em vermelho. Então, aqui no gráfico tem o quantitativo em percentual. 65% é o desflorestamento por expansão. 35% desmatamento, desflorestamento por expansão de pastagem plantada e 1% desflorestamento por expansão de silvicultura. O que significa silvicultura? É a ciência que se dedica ao estudo de métodos naturais e artificiais para regenerar e melhorar os povoamentos florestais e que compreende o estudo botânico das espécies, além da identificação, caracterização e prescrição da utilização das madeiras, tá? Eu botei desmatamento, eu botei desflorestamento e a expansão. Tá, mas a ideia é a seguinte, que fala nessa resposta, que esse 1% ele está embutido na atividade de silvicultura. Na atividade de... Não, silvicultura não. Desflorestamento por expansão da pastagem plantada. Vou falar para vocês. O terceiro motivo de desflorestamento é a expansão da silvicultura, responsável por 1% da perda da floresta. Observação. Como os percentuais do gráfico fecham em 100%, é possível concluir que esse 1% de silvicultura possivelmente está contido no desflorestamento por expansão. Por expansão de pastagem plantada. Então, por exemplo, se a gente for calcular 35 mais 65 dá quanto? 100, e tem 1 aqui. Esse 1%. Se o cálculo é feito em 100%, aqui tem 101. Então, subentende-se o quê? Que esse 1% está inserido em um desses itens, que é o item aqui, de acordo com a resposta, a pastagem plantada. Tá? Então, vocês escrevam assim. Coloquem assim. A terceira atividade, na 5, é responsável por 1% da floresta. A terceira atividade é responsável por 1% da perda da floresta. A terceira atividade é responsável por 1% da perda da floresta.
Já escreveu? A terceira atividade é responsável por 1% da perda da floresta, vírgula. Como as outras atividades fecham em 100%, vírgula. Oi? Perda de floresta, vírgula. Como as outras atividades fecham 100%, vírgula. É possível concluir que essa atividade está contida. É possível concluir que esta atividade está contida no desflorestamento por expansão de pastagem plantada. Essa atividade, Agora eu já me perdi, que eu tô... essa atividade está contida. Está contida no desflorestamento por expansão de pastagem plantada. É possível concluir que esta atividade está contida no desflorestamento por expansão de pastagem plantada. Eu tentei resumir aqui, porque esse aqui está mais extenso. O título do gráfico 8, evolução das taxas de desmatamento da Amazônia, por exemplo, responde às perguntas o que e onde. A informação quando é dada em que lugar? No próprio gráfico, no eixo horizontal, escrevo. No próprio gráfico, no eixo horizontal. Fala, Henrique. Eu botei os principais, na 7 eu botei os principais processos. Não, na 6. Ah, na 6 ainda? Na 6 eu botei no gráfico. No gráfico, no eixo horizontal. Coloque isso, tá? Coloque aí, acrescente, no eixo horizontal. É que no gráfico nós sabemos que é o gráfico, né? Mas qual parte do gráfico? Que item do gráfico? 7. Analise o título do gráfico 9. Que informações eles contêm? Eu botei os principais processos em área florestal 2000 a 2010. Os principais processos em área florestal entre os anos 2000 a 2010. Os principais processos em área florestal entre os anos 2000 a 2010. Porque como esse gráfico estuda ano a ano a questão do desmatamento, então é preciso vocês especificarem de que ano foi isso até que ano. Os principais processos em área florestal entre os anos 2000 a 2010. Agora sim é o texto certo, Ronaldo. Eu estava lendo a proposta errada. A proposta 3 diz a respeito do gráfico de setor. Gráfico de setores revela celular, passa de vilão a mocinho. Faz parte de uma grande parcela. Aqui tem as perguntas. Você faz parte de uma grande parcela da população jovem que tem celular, acessa a internet por meio desse recurso diariamente? Em qual parte deste gráfico você está representado? O gráfico é uma representação, um esquema visual de dados e informações que envolve números e dados estatísticos ou obtidos em experimentos. E assim fornece ao leitor uma interpretação mais rápida e objetiva. Em geral, os gráficos ilustram ou traduzem na forma de linguagens geométricas, figuras geométricas, diagramas, desenhos, figuras e imagens, dados de reportagens, notícias, artigos jornalísticos. Então, ao lado aqui tem o gráfico 10. 82% acessa a internet pelo celular e 18% não acessa a internet pelo celular. Aí tem o texto, né?
que fala sobre a pesquisa feita por alunos do MECA, sobre o uso do celular. Aí aqui nós temos vários tipos de gráficos, várias pesquisas que foram feitas. No decorrer dos exercícios, a gente discute a respeito, tá? Para não precisar perder tempo lendo o texto, senão enrola muito. A pesquisa do jornal Mural, MEC Atitude, da Escola Estadual Padre Romeu, deu origem a uma reportagem com um objetivo claro. Que objetivo era esse? Ele foi alcançado? Qual foi o objetivo? Descobrir a opinião dos alunos sobre o uso do celular na escola, correto? Isso, descobrir a opinião dos alunos sobre o uso do celular na escola. E o objetivo foi alcançado? Através de quê? Através dos gráficos. Alunos, como que é a resposta aí? Fala novamente, que eu já me perdi. Descobrir a opinião dos alunos sobre o uso do celular na escola. Bom, esse objetivo foi alcançado, como mostram gráficos e a reportagem. Esse objetivo foi alcançado, vírgula, como mostram os gráficos e a reportagem. Então, além do texto da reportagem, tem o gráfico. Não, na 1. Ó, você vai colocar, descobrir o que os alunos pensavam a respeito do uso do celular na escola. Bom, esse objetivo foi alcançado? São duas perguntas, né? Sim, por quê? O objetivo foi alcançado, como mostram os gráficos e a reportagem. Mano, todo mundo nesse gráfico usa celular de matemática. Quer fazer conta no celular, né? Calculadora. Número 2. Gráficos devem ser autoexplicativos, claros e simples, para cumprir sua finalidade de esclarecer as dúvidas do leitor. Como são os gráficos apresentados na reportagem do jornal? São autoexplicativos, têm clareza e simplicidade. É só colocar esses 3 itens aí na resposta. São autoexplicativos, autoexplicativo é tudo junto, sem hífen, tá? São autoexplicativos, vírgula, tem clareza, esse tem acento circunflexo no E simplicidade. Se perguntasse que tipo de gráfico, aí vocês teriam que colocar gráfico de pizza, gráfico de setores, tá? É em fatia, por isso pizza. Qual dos dados dos gráficos apresentados pelo jornal você considera mais intrigante? Por quê? Qual chamou mais a atenção de vocês? Tá, então é pessoal, aí vocês colocam, tá? O aluno da manhã falou que achou interessante a pesquisa, um dos gráficos, ele achou interessante o último, porque ele é dividido em grupos, grupo de meninas e grupo de meninos. Tá? Então é pessoal, vocês vão colocar qual vocês acharam mais interessante e justificar a resposta. Cara, eu acho que o celular é muito útil na escola. Eu acho que seria muito legal em história e ciências, porque tem imagens que aparecem no livro. Se não aparece no livro, você poderia achar na internet. A coisa que eu mais queria no tudo que eu estudei, que eu só tive uma vez na escola lá em São Paulo, é informática. Nossa, eu tinha lá em Eu tinha também. Eu tinha lá em São Paulo. Tinha educativo. Número 4. O gráfico de setores pizza é usado com frequência para visualização de números. A 3 é pessoal, vocês que vão escrever. De números percentuais e mostra o tamanho proporcional de itens. Quando se somam os valores de setores, fatias da pizza, em porcentagem, qual deve ser sempre o resultado? Nós já falamos sobre isso, né? 100%. 5. Na reportagem celular de vilão a mocinho, constam seus 7 gráficos, construídos com base nas respostas a 6 diferentes perguntas.
Com esses gráficos, a pesquisa feita pelo jornal mostrou que o celular vai passando de vilão a mocinho. O que isso significa? Sim, a maioria dos alunos acham que o celular pode ser sim útil na escola. Utilizado como ferramenta pedagógica, sim. Então, vocês podem colocar que ele passou, por exemplo, que o celular pode sim ser um aliado na escola, como ferramenta pedagógica. O celular pode sim ser um aliado na escola, como ferramenta pedagógica. A letra B é pessoal, tá? Em sua opinião, a que conclusão chegaria uma pesquisa como essa se fosse realizada com os alunos da sua turma? Por quê? Isso daí é óbvio, né? Que vocês iriam gostar desse tipo de ferramenta. Então, vocês coloquem aí que sim e expliquem por quê. Vocês podem dizer que facilitaria em relação à pesquisa, vocês poderiam buscar as imagens que no próprio material às vezes não tem. E pensar em leitura necessária ser um artigo muito interessante. Tá. Aí, na número 18, é só para vocês colocarem sim e não, tá? O que pensam os alunos da escola sobre o uso do celular? Você possui aparelho celular? Vocês respondem sim ou não. O celular tem acesso à internet? Sim ou não? Geralmente, você usa o celular para quê? Redes sociais, músicas, pesquisa escolar, jogos, vídeos, notícias, outros. Eu colocaria quase todos, só não colocaria jogos. Eu, né? Que eu não jogo. Música, jogos, vídeos e outros. Isso. Você acha que o uso do Eu celular na colocaria só escola... jogos. Você acha que o uso do celular na escola pode ser útil para a sua aprendizagem? Sim. Em quais disciplinas vocês acham possível usar o celular? Qualquer uma delas, né? Tem tudo, a internet tem tudo. Como utilizar o celular nas aulas? Para calcular, traduzir, pesquisar conteúdos, mapas, dicionários, etc. Todos também. A internet tem tudo. Número 7. Qual é o número de alunos que responderam à pesquisa? Nós somos em... Quantos alunos? Deixa eu olhar aqui. 11. Coloquem aí 11. Transcreva o resultado tabulado. Isso aqui não precisa colocar. É para vocês fazerem a pesquisa. É igual a gente fez aquele outro no quadro, lembram? Que a gente fez de jogo, revista. É a mesma coisa. Tá, então eu não vou fazer esse gráfico, não. A gente já fez um, que é o da... Eu gosto de, né? Jogo, filme, série, sei lá. Aí o 8 não precisa fazer. Agora vocês vão voltar lá para a página... Lá para a apostila. Lá para a apostila, página 30 a 35. Eu vou explicar para vocês o que é uma crônica argumentativa. A diversão da rapaziada. Diversão da rapaziada galeirada, mano. Rapaziada da galera. Galeirada da rapaziada. Nas notícias mais importantes da língua portuguesa, Mano, isso tá conferido, não conheço, mano. Olha que crônica argumentativa. Felicidade. Mano, isso tô feliz, tá mariando, velho. Então, quando nós falamos em crônica, a crônica, ela pode ser uma crônica literária e como ela pode ser uma crônica argumentativa. Esses gêneros, eles são divulgados em jornais, tá? Então, quando nós pensamos em jornal, o jornal, ele é diário. O jornal, ele trata de questões do nosso cotidiano, que aconteceram no nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo, tá? Então, são questões atuais, questões relevantes à nossa sociedade. Então, quando se fala em crônica,
perseguição, como se fosse uma moto e a polícia atrás. Quando se fala em crônica, a crônica narrativa, ela também, ela vai trazer, vai contar uma história, né? Como que eu posso dizer? Como que eu ia falar, mas me fugiu da minha cabeça a resposta. Então, ela vai ter essa função. Na crônica argumentativa, pelo próprio nome que se diz aí, argumentativa, ela traz essa ideia de argumentar. Então, vou trazer a minha opinião a respeito daquele assunto. Então, voltando aqui para ilustrar para vocês, eu vou ler o texto Alice no País do iPad, no Reino iPad. Pelo título, lembra o que vocês? Alice no País das Maravilhas. Então, esse título já faz alusão ao País das Maravilhas. Como a crônica, ela traz um texto atual, com assunto relevante da nossa sociedade, então nada mais interessante que dizer Alice no Reino do iPad. Por quê? Porque nós estamos falando de uma sociedade em que a tecnologia está muito presente nas nossas vidas, né? Hoje em dia, agora, a gente tem que dar aula na frente do computador, usando o celular, para poder atender o aluno. O que era lazer, hoje em dia é cotidiano. O que era lazer hoje é uma prática já do nosso trabalho, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, eu digo, professor, e de vocês de estudo como alunos, tá? Então, só que aqui esse texto, ele vai mostrar, ele vai ser construído para falar a respeito dessa tecnologia. É bem legal a forma que ele conduz aqui no texto. Terminei a última coluna perguntando, onde estão... Deixa eu ver se eu compartilhei a tela. Não. Terminei a última coluna perguntando, onde estão os novos Freud, Proust, Kafka e tanto outros que brilharam na Europa do século XX? A resposta eu antecipava, é discutível. Eles estariam agora nos Estados Unidos e se chamariam Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg ou Bill Gates. Mas ainda que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? Considerando que não é a glorificação imediata, mas o tempo de decantação, o que consagra um gênio, teria sido merecida a insistência com que a mídia exaltou o mais conspícuo deles por ocasião de sua morte? A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. Nada contra os gênios da tecnologia. Se eu não tivesse outras razões para admirá-los, teria a de que minha neta, Alice, que acaba de completar 2 anos, é quem está me ensinando a lidar com o iPad do seu pai, que ela usa sozinha. Não é exagero de avô, não. Estou, de fato, aprendendo com ela. Alice bota o circo. Ela vai no aplicativo e exibe um vídeo com o palhaço, o trapezista, o equilibrista. Agora põe o YouTube, que tem os meninos discutindo. Ela move a tela com o dedinho e atende o meu pedido. É assim, aos poucos estou me familiarizando. Com a invenção de Steve Jobs, só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio. Mas aí me dou conta de que gênio mesmo é Alice. A mídia é que ainda não descobriu. Fico me perguntando se, com todos esses apelos audiovisuais, se com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho, a geração de Alice ainda vai se interessar por livro, e pelo que a literatura de um texto propicia, reflexão com conhecimento e senso crítico? Para tranquilizar, me dizem que, em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la, e que nunca se leu e escreveu tanto como agora, é verdade. Mas, em geral, é uma leitura efêmera e descartável.
para obter informação instantânea. Não entendimento num processo que desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Não quero repetir o erro de muitos intelectuais da minha época, que rejeitavam a televisão por não haver ali, como se alegava, a vida inteligente. Era uma máquina de fazer doido. Também não proponho o livro de fetiche, como fetiche, mas a cultura artística e literária é indispensável para fazer avançar a humanidade. Quase 4 séculos depois, pode-se afirmar, por exemplo, que uma obra como Shakespeare alterou a própria natureza humana, como escreveu Harold Bloom. No seu livro Gênio, haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Só o amanhã dirá. Então, vocês podem ver que nesta crônica, como que é o nome dele? O Zunir Ventura, ele citou nomes da literatura como Kafka, Freud, psicanalista, que eles são considerados os grandes nomes, né? Como gênios. São gênios, cada um no seu segmento. São gênios, são consagrados. E ele citou os gênios da tecnologia, e falou do Steve Jobs aqui, né? Ele falou, não, ele é um gênio, não posso tirar esse mérito dele. Realmente, ninguém tem esse direito, esse poder, né? De tirar o mérito dele. Mas aí ele fala assim, mas gênio mesmo é minha neta. Por quê? Geralmente, os pais e os avós, eles sempre colocam os filhos como se fossem gênios mesmo, né? Nossa, ele faz isso, ele faz aquilo outro. E o próprio HDMI já me falou que eu tenho que trabalhar em técnica. E nós somos eu não pertenço a essa geração, mas vocês pertencem à geração da tecnologia. Vocês já nasceram o pós-tecnologia, nesse período já em que a tecnologia está inserida na nossa rotina, no nosso cotidiano. Então, as crianças de hoje, elas não sabem fazer praticamente nada, mas elas já sabem lá olhar o joguinho, ir lá no YouTube pesquisar, não sabe escrever, mas fala lá, eu quero tal Peppa Pig, e assim vai. Então, eles fazem isso. As crianças fazem. Elas são extremamente tecnológicas. Tem nomes que falam geração X, geração Y, geração Z, e por aí vai. A gente aqui é a Z. É a Z. Então, existem essas gerações, e cada geração tem um campo específico. A minha não, a minha teve que se adaptar à tecnologia, porque a tecnologia não era forte. Aqui no texto ele fala da televisão. Muitas pessoas, quando surgiram a televisão, eram avessas, porque a televisão é um meio de comunicação que é da cultura em massa. Isso daqui não é coisa de intelectual, é como se fosse isso, né? Isso aqui não é coisa de intelectual. O que é de intelectual é livro. Aí, aqui no texto, ele argumenta, falando o seguinte, que essa geração lê. Só que, em que ponto é feita essa leitura? Nessa leitura é feita uma reflexão? Ou é só ler por ler? Então, ele questiona isso no texto, ele argumenta através disso e utilizando elementos para comprovar essa questão da tecnologia, dos grandes nomes que eram gênios, mas não na parte tecnológica, dos gênios da tecnologia, e ainda fazendo paralelo com a neta dele. Então, ele fala o seguinte, que, em geral, a leitura é efêmera e descartável, é algo sem valor, sem serventia. Você leu por leu e jogou fora essa informação, porque surgem outras, inclusive, né? E o que é preferível? As informações instantâneas, as mais rápidas. Isso aí é um problema, é um perigo, as informações instantâneas. Porque nem sempre aquelas informações, elas são verdadeiras. No entanto, nós temos as fake news. Né? E são informações instantâneas que a gente recebe em grupo de WhatsApp, que a gente vê nas páginas que nós costumamos a pesquisar, a utilizar como fonte de pesquisa, e nem sempre essas informações são reais, são verdadeiras. Então, a gente acaba buscando o caminho mais fácil, que são essas informações instantâneas.
E tudo isso, todo esse processo desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Você não reflete sobre aquilo. Você só busca informação, só se informa e não há um retorno disso. É como se, por exemplo, você assiste a um filme, você vai além do assistir filme, você analisa aquele filme, você faz uma crítica em relação a ele. Em que ponto aquele filme foi interessante? Por exemplo, a menina que roubava livros. Em que aspecto que foi interessante aquela menina que roubava livros? Por que ela roubava livros? É porque naquela sociedade, ela, por ser uma menina muito pobre, ela não tinha acesso ao livro. Então, ela começou a... Ô, Murilo, ela começou a ler o livro e foi proibida de ir na casa daquela mulher para pegar o livro, e ela passou a pegar emprestado. Por isso que roubava, ela pegava sem a permissão da mulher. E naquele mesmo filme, foi mandado queimar os livros, porque a informação, o conhecimento, era algo como se fosse errado. Era errado você ter informação, você ter conhecimento. Por quê? Quanto menos instruído você for, menos conhecimento você tiver, mais fácil de ser manipulado, tá? Então, tem tudo isso. Então, a partir do momento que você assiste a um filme, você lê um livro, você escuta uma música e você analisa, você se aprofunda naquela leitura, você está fazendo uma reflexão. Então, você pode fazer isso em tudo que é sentido. Você assiste uma novela, novela é de cultura de massa também, né? É popular. Mas você pode fazer uma análise diante daquele assunto. Por que está falando sobre... em que aspecto está abordando o racismo ali? Por que aquela sociedade, aquela pessoa, ela sofria preconceito racial? E assim, outros assuntos, tá? Então, é assim que a gente busca as informações. E essa crônica traz isso. Através de uma escrita, né? Uma crônica argumentativa, ele fala sobre questões da nossa sociedade em relação à tecnologia. E agora que eu terminei... deixa eu ver, tem mais uns itens para eu falar a respeito. Na página 32, está explicando o que é crônica. A palavra crônica tem sua origem na forma grega cronos, que significa tempo. Crônicas eram relatos de acontecimentos sucedidos em algum lugar, assumindo um caráter histórico. Então, quer dizer o quê? Que antigamente se escreviam crônicas de caráter histórico para informar as pessoas a respeito daquele local. Quando nós pensamos em Brasil, na época do descobrimento, como que se existia literatura naquela época? Aquela época era mais literatura como meio de informação. Era chamado de literatura de informação. Não era uma literatura ficcional, era algo que eles contavam para as pessoas que estavam em Portugal ficarem sabendo como que era o Brasil. Como na aula de história, a gente vê os textos do pessoal que, sei lá, fez uma hipótese do Vasco da Gama chegando no... Sim, tem muito isso também. Aí nós temos aqui, exemplo desses relatos são os textos do português Fernão Lopes, 1380, 1460, com o surgimento da imprensa e do jornal, a crônica passou a ser um texto informativo e crítico, que continha os comentários e análise de fatos culturais, políticos, econômicos, políticos ou do cotidiano, nos ocorridos nos dias anteriores. Como é conhecida hoje, a crônica é um texto curto, de linguagem acessível, sobre fatos do cotidiano. Então, por exemplo, se esse texto fosse muito mais complexo, a questão da escrita dele, já não seria acessível. Então, vocês podem ver que ela tem essa função de se aproximar do leitor. Quem escreve, o cronista, ele escreve de uma forma para se aproximar do leitor, que aquele leitor compreenda o que ele queira dizer a respeito daquele assunto. Aí nós temos aqui 2 tipos de argumento, está na página 34, contra-argumentação. Contra-argumentação, o autor procura antecipar opiniões ou argumentos contrários ao seu ponto de vista. Quando são contrários, ele coloca aquele argumento e depois ele fala a respeito disso com ideia oposta. Ao apresentá-los em seu texto, contestando
expõe a fragilidade do argumento e assim enfraquece a posição contrária, fortalecendo a própria. Argumento de autoridade. Citar o ponto de vista de pessoas consideradas especialistas no tema tratado. É tudo de jornal isso aqui. Considerados especialistas no tema tratado ou referir-se a ele. A citação de uma autoridade no assunto traz confiabilidade à ideia defendida pelo autor. Pessoas como... que tem a crônica argumentativa e tem o artigo de opinião também. O artigo de opinião aparece nesses meios de comunicação, né? A crônica argumentativa... Arnaldo Jabor... Não é Arnaldo Jabor. É Arnaldo Jabor. Tem um que fala sempre no final do Jornal da Globo. Ele pega o assunto que falou naquele dia, naquela semana, e ele fala sobre. Então, é nesse aspecto. Então, existe também, tanto no escrito quanto no falado, tá? Agora, vocês vão responder as questões da página, a partir da página 30 até a página 35. Podem começar. Qual página até que página mesmo, Pro? Vocês vão responder na aula de hoje, página 30 a 35. Não dará tempo. Então, o que faltar de responder, vocês vão fazer como tarefa. Eu coloquei na pauta de vocês, eu acabei esquecendo aqui. Fiz igualzinho de manhã. Então, coloquei na agenda de vocês aí a pauta da tarefa. Não é só isso aqui, não. Na 2. O começo de Alice ela está perseguindo ele, cai na foto. Mas se você passar muita, cara... Não é muita. Ele vai ter que pegar amanhã. Não é muita. Alice no País das Maravilhas é um clássico da literatura, como inspirou a produção de filmes e peças teatrais. É a 2 que você está querendo? Por isso, espera-se que os alunos tenham conhecimento do enredo. O conhecimento do enredo, como que é a história da Alice? A história dela, né? Aí você vai ter que explicar. É pouquinha coisa, Luiz. É resolução da página 20 a 23. Resolução da página 20 a 23. Eu esqueci de colocar, por isso. Produção. Tiago, você é capaz de água do baú? Vamos estudar. Você leu o bagulho de pagamento do meu pai? Desde Alex, não, seu pai tem que pagar R$ 1 milhão para a escola. Vai ficar Só um pouquinho. O livro conta a história de Alice, uma menina curiosa que segue um coelho branco de colete e relógio, mergulhando sem pensar na sua toca. A menina acaba fazendo parte de um julgamento sem sentido e sendo condenada à morte pela Rainha de Copas, tirana que mandava cortar a cabeça de todos que a incomodavam. Esse daqui é um resumo do enredo da história Alice no País das Maravilhas. Tá?
o seguinte, em relação à crônica, tem algumas informações que são pertinentes eu falar para você, então eu vou falar, prestem atenção. Em relação à estrutura de uma crônica argumentativa, o que ela pode ser? Ela pode ser concisa, ágil e dinâmica. Ela é rápida. Você fala sobre um assunto de forma rápida, concisa, curta, dinâmica. Ela é subjetiva e criativa. Ela é extremamente criativa. Vocês podem ver que esse texto, falando sobre tecnologia, ele foi lá e colocou uma Alice no meio. Né? É o mundo da menina. O mundo da menina é a tecnologia. Da Alice, neta dele. A linguagem é coloquial, simples e direta. Coloquial, simples e direta. Não quer dizer que tem erro de língua portuguesa, não, tá? O fato de ser coloquial não quer dizer que não predomine a norma culta. É bem escrito, só que é uma linguagem mais acessível. Quer dizer o quê? Que qualquer pessoa que leia o texto entenderá. Ela é crítica, humor e irônica. Então, há humor no texto, há uma crítica e também há ironia. Fusão de estilo jornalístico e literário. Então, ocorre essa fusão. É literário porque é uma crônica. E é jornalístico porque fala sobre questões do dia a dia, com argumentos. Eu falei do livro, o nome é crônica. Mas ela sabe ele escreveu no jornal. Ela fiscal, tem várias coisas. Como que é o nome do texto? Machado de Assis é extremamente irônico. Quando a gente fala em humor negro, que é uma expressão que utiliza muito na época, nas literaturas do Machado de Assis, é porque ele tem esse humor ácido. Ele critica a sociedade, nem sempre aquela que você consegue entender, porque ele é muito assim, o conhecimento literário dele é muito grande. Então, todo o texto dele, ele cita referências da literatura, da história, para justificar aquela ação daquele personagem. Ele é muito irônico, é uma característica do Machado de Assis também. Também que pode ofender muitas pessoas. Olha, hoje em dia fala muito sobre essa questão, né? Só que se a gente for pensar em literatura, o humor negro não tem essa conotação. Na literatura de Machado de Assis, não. Até porque ele critica bastante a sociedade que é racista. Existe muito isso. Ele mostra no texto dele, tem um texto que fala pai contra mãe. É uma crônica. Não, é um conto dele que faz uma crítica. O pai contra a mãe. Na verdade, o que é? É um rapaz que ele, na época da escravidão, os negros fugiam dos fazendeiros e tal. Então, ele era contratado para caçar esses foragidos, os escravos. Ele era contratado para isso. Então, o que acontecia? E ele não arrumava emprego nenhum. É uma das características do Machado de Assis, os homens dele, que ele descreve nas narrativas dele, eles são meio que fracassados socialmente, amorosamente falando. Foi o único ofício que ele conseguiu encontrar. Capturar os escravos fugitivos. E ali ele se deparou com uma situação em que a mulher, a foragida, né, ela estava grávida. Então, ali teve tudo isso. Ele teve que, para salvar a pele dele, ele teve que entregar ela. Aí perdeu o filho na história final. É bem, bem triste, assim. Então, só que qual que eu vou pesquisar aqui, que eu não lembro a parte final dele. Mas então, o que eu estou falando? Em relação, tem muita gente que fala, o humor negro, essa expressão é racista. Muita gente já se fala muito sobre isso. Só que eu falo, em relação à literatura, não traz essa conotação. O humor negro dele é nesse sentido dele ser crítico a questões sociais. E ele não era racista, se você for pensar no texto dele. Ele não tinha esse cunho, ele fazia crítica à nossa sociedade. Ele criticava muito o homem, em todos os seus aspectos. Estilo de fusão de jornalismo e literário, estilo jornalístico, tempo e espaço limitado. Na crônica não tem um espaço limitado, é uma conversa, é uma crônica. É o tempo de uma conversa, tá? Então, são essas as características da crônica.
também. O conto Pai contra Mãe não é crônica, é conto, tá? De Machado de Assis consiste na abordagem sobre o tema escravidão. Porém, cruza em seu caminho uma escravatura fugitiva, uma escrava fugitiva, que é capturada pelo personagem Cândido, que recebe recompensa. Em posse de 100 mil réis, regressa alegremente para casa com o filho nos braços. Eu vou ter que procurar a parte
Pode ser? Ainda não. Podem pegar o lanche. Até a próxima aula, tá? Até amanhã. Tchau. Até amanhã. É.